Olá, sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Estamos dando início à nossa quarta aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre estilos de um vendedor de sucesso. Nós vamos detalhar o que é esperado do vendedor, não é? Para que ele tenha uma atuação mais eficaz e sucesso em sua carreira. Estilos de um vendedor. O que podemos falar sobre a ocupação do vendedor é que é muito antiga, né? Ela se alterou ao longo da história devido às mudanças sociais e tecnológicas que impactaram a identidade desse profissional, bem como a maneira como ele é reconhecido pela sociedade em geral. Então aqui nós temos dois exemplos, né, de como era o vendedor e o ponto comercial antes de Cristo, né? Aqui à nossa esquerda nós temos uma pintura de Érico Salfi, vendedor de ânforas em Pompeia. Ânforas, são vasos onde os antigos transportavam água principalmente, né? E aqui nós temos uma demonstração. E a Pompeia é uma cidade romana que foi soterrada pelo Vesúvio séculos antes de Cristo, né? E à nossa direita nós temos La Taberna Romana, pintura renascentista. Olha que interessante, né? Não tem muita diferença de alguns pontos comerciais nas cidades do interior, né? Há algum tempo, essa ocupação era vista como bico, isto é, pessoas se dedicavam a ela até conseguir outro posto de trabalho considerado melhor. Hoje não é mais assim. O vendedor é figura central no relacionamento com o cliente. É ele quem vai descobrir o interesse e as necessidades do cliente, apresentando-lhe o produto e vencer dúvidas ou rejeições para conseguir efetuar a venda. Aqui nós temos o exemplo de uma entrevista que foi feita algum tempo atrás. Vendedor de algodão doce pede ajuda com emprego fixo. Então, trabalhando como bico, como vendedor de algodão doce. Com a pandemia, a gente vê muitas donas de casa também vendendo pães, né? Comida congelada, né? Tem algumas que fazem quitutes, pizza, né? E já não consideram mais bico, né? Já se transforma na ocupação principal para a subsistência. Pode-se dizer que para um estabelecimento não bastam a apresentação agradável e a divulgação de seus produtos. Ele precisa contar também com bons vendedores, pois suas atitudes perante os clientes é o que vai concretizar a negociação. Muitas vezes ouve-se: essa pessoa tem o dom para vender. Mas será que só quem possui esse dom pode se dedicar às vendas? E será que apenas ter o dom é suficiente? A gente às vezes ouve isso da mãe da gente, não é? Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe falava exatamente isso. Ah, você tem dom para vendas, é comunicativo, tem uma boa dicção, né? E lá estava eu trabalhando numa quitanda, né, com 14 anos de idade, mais ou menos como aquelas fotos do comércio de Pompeia. E é isso, será que só o dom é suficiente? É isso que a gente está questionando aqui, né? Aqui nós temos três opções, três situações de vendas, né? Um vendedor aqui no centro de uma loja de materiais de construção, né? Mais especificamente na área de tintas. Aqui nós temos um vendedor de produtos eletrônicos e à nossa direita um vendedor de utensílios domésticos, tapeçaria, vassoura, rodo, né? Então nós vemos que o perfil do vendedor ele se adapta ao produto ou serviço ao qual está oferecendo ao cliente. Então vamos ver o que é recomendável para um bom profissional de vendas.
Primeiro, gostar do que faz e daquilo que vende. Isso ajuda a vencer os obstáculos colocados pelo cliente na hora da negociação. Tecnicamente, nós chamamos esses obstáculos de objeções. É quando o cliente tem uma certa resistência, né, em fechar a negociação. Uma queixa mais comum normalmente é o preço, né? Normalmente o brasileiro tem esse costume de regatear preço, né? Um costume herdado dos árabes, né? Outra questão, mas será que essa marca é boa? Mas será que eu estou acostumado com outra marca? E o período de garantia do produto? Se eu não gostar, eu posso trocar? Então, são alguns exemplos, né, de objeções. Que se o vendedor gosta do que faz e conhece bem o produto, ele tira de letra, como esse oriental está fazendo aqui nessa imagem, né? Procurar conhecer o funcionamento dos produtos é mostrar-se preocupado com o cliente. Se o vendedor acredita no que está dizendo, sua postura é confiante, persistente e entusiasmada. Facilita-se o convencimento do comprador. Tá bem? Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer exatamente o produto que você está vendendo. Faça testes de demonstração, né, para um colega, para que você pegue o traquejo. Porque quem está começando normalmente tem essa dificuldade, é normal, mas a gente aprende no dia a dia. O que mais é recomendável? Acreditar em si mesmo, pois isso transmite uma mensagem de confiança ao cliente. É importante conversar sempre de forma respeitosa, visando o equilíbrio, para não assumir uma atitude de intimidade com ele. Então, na relação com o cliente é importante o profissionalismo, né? Você tem que se aproximar do cliente para saber exatamente o que ele deseja, para atendê-lo com qualidade. Mas ninguém quer fazer amizade com o vendedor ou ser amigo, né? Você não vai tratar um cliente, né, que está chegando pela primeira vez na loja como se fosse um colega seu. Então é necessário alguns rigores, né, como a educação, a elegância, né, e a cortesia. Fazer perguntas adequadas, isso é, perceber as necessidades do cliente para ajudá-lo na escolha do produto certo. Nessas horas, é importantíssimo ser honesto, buscando sempre pensar em possíveis opções, oferecendo outro produto mais adequado às necessidades do cliente, se for o caso. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo, né? O vendedor, ao fazer a pergunta correta, identifica com precisão a necessidade de seus clientes. O que o senhor está procurando? Eu procuro uma pedra, né, para fazer um acabamento na soleira da minha porta. Pronto. O vendedor já descobriu. Ele vai lá e apresenta exatamente o que o cliente está buscando. Então, o interesse pelo cliente é tudo. Nós estamos falando isso desde a primeira aula. O segredo é atender bem. E nós temos que fazer isso da melhor forma possível. Você vai garantir que o cliente volte e vai garantir o seu emprego também, porque nós somos observados. Se o seu gerente não está na loja, tem câmeras. O dono da loja está te acompanhando, pelo tablet ou pelo celular dele. Então, por isso que a gente tem que sempre fazer o melhor. Outro requisito, saber ouvir antes de falar muito. Procurar não ser desagradável ao cliente que não entra na loja para perder tempo, não é mesmo? Escutando conversa de vendedor. Ouvir é a forma de conhecer as necessidades e os desejos do comprador. Ouvindo, o vendedor estabelece empatia com o cliente, ou seja, identificar-se com ele e se colocar em seu lugar, facilitando o diálogo. Então, é importante o vendedor ouvir muito. Eu vejo muitos vendedores afoitos, né, principalmente os iniciantes, que não têm paciência, acabam interrompendo o que o cliente está falando. Ou às vezes quer empurrar um produto, já acha que já entendeu e quer já encurtar a conversa. Não façam isso. Isso, além de ser descortês, demonstra desinteresse pelas necessidades do cliente. Você pode perder a venda.
né? Olha lá, conhecer o gosto do cliente é a forma melhor de ajudá-lo, ok? Outra coisa, conhecer a empresa e os produtos com os quais você trabalha. Isso ajuda na hora da demonstração de uma mercadoria e convencimento do cliente. Quanto mais você conhecer sobre o produto ou o serviço que você está oferecendo para o seu cliente, mais fácil de responder as perguntas dele. E mais fácil para você explicar como é que ele vai aplicar aquele produto para ser bem atendido em sua casa. Olha lá, dispor de tempo para acompanhar a escolha do cliente sem apressá-lo demonstra cortesia. Se o cliente quer ajuda sua e pede seu auxílio, não se preocupe com o tempo, fique ao lado do seu cliente até que ele fique satisfeito, né? E com certeza você vai encaminhá-lo para o caixa e fechando o negócio, a sua venda está garantida. Outra questão, atualizar-se sobre as mudanças do mercado, conhecendo, por exemplo, novos produtos e outras formas de se relacionar com o cliente e buscar na empresa e fora dela aperfeiçoamento técnico e pessoal por meio de cursos e de capacitação profissional, né? Então aqui, dedicar algumas horas fora do trabalho para adquirir novos conhecimentos aumenta as chances de você se desenvolver profissionalmente, e o Sebrae é uma ótima opção de atualização e inovação, né, gratuita. Então você pode acessar o Sebrae pelo site, ou você pode fazer uma visita presencial logo depois da pandemia, porque hoje já não é muito possível, né? Mas o foco aqui para você se desenvolver como profissional na área de vendas, ou seja, em qualquer profissão, é o interesse e o aperfeiçoamento contínuo. Porque o mundo está mudando muito rápido, né? Algumas pessoas acham que depois da pandemia o mundo vai voltar como era 2019 e não vai voltar mais, né? Tudo que está acontecendo acelerou mudanças. O vírus foi um catalisador de mudanças no nosso planeta e se adapta melhor ao mundo e o mercado de trabalho aquele que se atualiza, tá certo? Criar um ambiente de harmonia no local de trabalho, respeitando os colegas e procurando saber trabalhar com eles. Então, relacionamento com os colegas é de fundamental importância. O clima, né, onde você vai trabalhar, é muito importante que seja bom, né? Porque onde que você vai passar o maior tempo da sua vida? É lá, é no seu ambiente de trabalho. Então que sejam os seus colegas de trabalho pessoas que sejam caras ao seu coração e que você também seja um bom colega. Também é importante ser responsável pelos próprios atos e aprender com eles, caso a atitude empregada não resulte numa venda. Nem sempre nós somos bem-sucedidos em, né, apresentar o produto. Às vezes a gente desce, como dizem as pessoas, desce a loja toda, argumenta, né, negocia e mesmo assim não dá certo. O cliente vai embora e você fica tendo que guardar todos os produtos e com a perda de tempo. Mas faz parte. Tudo isso é aprendizado. É preciso colaborar com colegas de trabalho. Hoje a venda pode ser dele, mas amanhã ele o ajudará a concretizar a sua. Tá bem? A gente não pode ser ganancioso. É como o time de futebol. Nem sempre é você que vai fazer o gol. Mas o trabalho em equipe pode colaborar com todos. Tá? É preciso pensar coletivamente para o sucesso individual no ambiente de trabalho. Outra característica importante, mostrar que está satisfeito em atender o cliente, ser atencioso, agradável, revelando interesse por suas necessidades, pois um bom atendimento, além da concretização da venda, pode resultar na fidelização do cliente. Olha que bacana, esse garçom, né, esse atendente, atendendo muito bem, com cortesia, elegância e sorridente, demonstrando que está satisfeito em prestar o melhor serviço.
Agora vamos falar um pouquinho do Código do Direito do Consumidor. Todo vendedor também deveria saber um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, foi promulgado pela Lei Federal de 8.078, de 11 de setembro de 1990, para auxiliar na relação entre os consumidores e os fornecedores, estabelecendo por meio de um conjunto de leis os direitos e as obrigações de cada uma dessas partes, a fim de evitar que o consumidor seja prejudicado nas transações comerciais. Então, o Código de Defesa do Consumidor protege todas as partes. E é lei. O Código de Defesa do Consumidor tem que estar disponível no ponto de venda para qualquer um dos clientes poderem observar, né? É importante que você saiba quais são os direitos do seu cliente para que você possa atendê-los ainda melhor. Olha lá. Tô sem troco. Arredonda para baixo então. O comerciante não deve dar balinhas ou devolver menos dinheiro que deve ao comprador. O correto é diminuir o preço do produto até que o comerciante tenha troco. Tá certo, gente? Então lá, ele considera em sua redação que o fornecedor ou vendedor possui todas as informações do produto, né, que está negociando, o que nem sempre ocorre com o comprador. Daí considerar o consumidor como a parte mais fraca nessa relação e, portanto, necessitando de proteção, né? Então ali está mostrando que o vendedor não pode fazer isso, né? Na falta de troco, dá bala no lugar, não pode. Ele tem que abaixar o preço do produto até que tenha troco. Isso está no Código do Direito do Consumidor. Olha lá, vamos ver aqui outra chamada. Divulgou, tem de cumprir. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação ao produto ou serviço oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Artigo 30. Então, tudo aquilo que eu divulgar na minha propaganda, no meu marketing, eu tenho que cumprir, né? Por isso que normalmente a gente vê numa promoção válida até o esgotamento dos estoques, até o encerramento dos estoques. Porque a hora que acabou o estoque, a loja já não tem mais a responsabilidade de manter o mesmo preço. Então esse código não só estabelece normas de relações de consumo, como também coloca órgãos e entidades de defesa do consumidor à sua disposição. Caso seja de seu interesse, você pode encontrar a íntegra do Código do Direito do Consumidor no site que nós estamos apresentando aqui, tá certo? A partir de julho de 2010, a Lei Federal 12.291 tornou obrigatória a manutenção, que eu acabei de falar, do exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Então esse manual é um manual, né? Ele tem que estar disponível para quem quiser utilizar. Reflexão. Vamos aqui a um exercício, né? A vaca perfumada. Certa ocasião, um vendedor de shampoo, né, estava passando por um momento muito difícil em sua vida profissional, parecido com esses que todos nós estamos passando na pandemia, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo as vendas, muitos estabelecimentos comerciais tendo prejuízos, né? Então suas vendas estavam de mal a pior. Passava em farmácias, supermercados para vender seu shampoo e condicionadores de marca ainda não conhecida no mercado, mas não obtinha êxito em suas vendas. Então ele estava muito chateado, né? Como é que eu vou, né, sustentar a minha família? Não consigo vender. Vamos ver o que aconteceu. Certo dia, este vendedor, cansado de ser um fracasso em sua carreira, teve uma ideia brilhante ao passar em frente a um açougue. Ofereceu ao dono do estabelecimento seus shampoos e condicionadores.
Imagina, oferecer num açougue shampoo e condicionador. Vamos ver como é que essa história se encaminhou. O dono do estabelecimento achou a ideia absurda, pois se tratava de um açougue e não de uma farmácia ou supermercado. Será que o vendedor tinha bebido, gente? Vamos ver o que aconteceu. Neste momento, o vendedor apresentou ao dono uma grande ideia: promoção da vaca perfumada. A cada 5 quilos de carne, o cliente ganhava um shampoo e um condicionador. O dono do açougue aceitou a ideia e resolveu fazer o pedido de alguns produtos. Resultado: em menos de uma semana, os produtos que havia comprado deste vendedor se esgotaram e as vendas da carne nesse açougue foram um sucesso. O dono do açougue ligou para o vendedor e triplicou o pedido. Ou seja, o vendedor teve uma grande ideia, inusitada, incomum, e com isso conseguiu resolver o seu problema. Vidal João Afonso, a vaca perfumada. Então isso é um caso real, né? Aqui está o site para vocês e o acesso foi feito no ano passado, tá certo, gente? Então, um bom vendedor também tem criatividade. Pense comigo e tente responder as minhas perguntas. Por que o vendedor em dificuldades foi propor ao açougue a venda de shampoo e do condicionador? Que características ele demonstrou ao propor essa ideia inovadora ao dono do açougue? Qual a moral dessa história em seu ponto de vista? O que tem a ver com o momento em que estamos vivendo? Ok? Momento de pandemia. Então vamos às nossas conclusões. Olha que legal que esse carroceiro fez, né? Ele transformou a carroça dele, né, numa atração. Então a criatividade é fundamental. O vendedor, ao sair do campo tenso, né, e sentar-se à beira da sarjeta, teve um insight, ou seja, teve uma ideia, ou seja, conseguiu ter um momento de criatividade e uniu coisas aparentemente incompatíveis em uma oportunidade de alavancar seus negócios. As características que ele demonstrou foi de criatividade, coragem, persistência e fé em si mesmo. São características essenciais para todo mundo ter sucesso na sua atividade profissional. Moral da história: se estiver em crise, seja ela qual for, agradeça a Deus. São as crises que nos tiram da zona de conforto e nos estimulam a gerar respostas novas e delas afloram as melhores ideias. O vendedor deve confiar em sua capacidade de inovar e criar novas formas não só de vender, mas de se relacionar com clientes e produtos. Pessoas criativas vendem mais. O professor passou por dificuldade nessa crise também. Estou passando. E como é que eu tenho resolvido? Com criatividade também. Eu consegui desenvolver, gente, aulas no WhatsApp. Eu dou aula de negociação, aula de mitologia, aula de história, aula de oratória pelo WhatsApp. Tem sido um sucesso, né? Então foi uma ideia que eu tive e está me ajudando nesse momento de crise. Nós temos que nos reinventar. Nesta aula, você refletiu e aprendeu sobre algumas atitudes e características de um bom vendedor. Assunto que será amplamente discutido e detalhado no decorrer deste curso, né, que é de técnicas de vendas, né, e telemarketing. Nós fizemos uma adaptação. Com isso, nós concluímos a nossa quarta aula de técnicas de vendas e telemarketing, falando sobre estilos de um vendedor de sucesso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.